tem ajudado bastante. E, na contramão disso, tem muita gente fazendo com que isso também não ocorra, disseminando informações que não são, no mínimo, verdadeiras, tá? Então, uma coisa interessante, em 2018, bem antes da pandemia da Covid, foi noticiado em fevereiro que o Brasil teve o primeiro caso de sarampo importado da Venezuela, mas continua livre da doença, diz o Ministério da Saúde. Ou seja, a preocupação na hora de dar essa notícia foi dizer que o Brasil continua livre do sarampo. Estava na cara que o Brasil ia pegar sarampo. Para que dizer que o Brasil continua livre do sarampo? Ou seja, o sarampo vai entrar no Brasil. De dizer, por enquanto não tem nenhum caso que começou no Brasil, mas vai começar. Não quer assustar a população, não quer fazer isso, mas isso já estava sendo visto pela comunidade científica desde 2014, 2013 no mundo. O porquê que isso está acontecendo no mundo de cair o índice vacinal, das pessoas não se vacinarem, são vários motivos. Mas isso já vem acontecendo já de muito tempo. Tá? E a pandemia fez apenas isso amplificar, isso aflorar. Então, o último registro transmitido dentro do território foi em 2001, e o Brasil tinha o certificado de eliminação do sarampo em 2016. Ou seja, o Brasil ganhou o certificado em 2016 e perdeu em 2018. É culpa da Venezuela. Não. A Venezuela só foi o estopim, por um fato que já estava prestes a eclodir no Brasil. Tá? Pelas estatísticas, pelo que a gente tinha visto. Então, a importância de saber o que está acontecendo com a saúde, o que a gente pode fazer para as nossas crianças, para evitar, e os adultos, para evitar que elas fiquem contaminadas. Da mesma forma, olha só, 28 de fevereiro de 2020, e a gente teve carnaval. Tá? Não tem nada de discussão política, direita, esquerda, centro, nada disso. Tá? Essa publicação no Medscape já passou a hora de chamar um novo coronavírus de pandemia e da hora de dizer às pessoas para se prepararem, orientar como lidar com a Covid. Mesmo depois de todo alerta da comunidade científica global, a gente ainda demorou 2 a 3 semanas para decretar a pandemia. A gente ainda manteve estruturas como o carnaval no Brasil. Ou seja, quanto a culpa disso também é da letargia do sistema de saúde pública, da saúde mundial, disso ter acontecido no mundo e no Brasil. Ou seja, não tem 1, 2 pessoas que são culpadas, é uma comunidade global como um toda. E vários colegas no mundo, como o professor Peter, tá, ele já estava alertando, me parece que a Organização Mundial de Saúde está se furtando a pronunciar a palavra pandemia. Por quê? Por que tanto medo? E já estava uma coisa óbvia a nível científico que a gente estava em vias de uma pandemia. Né? Fica aqui uma reflexão. Da mesma forma, né, o Globo também, 2020, chineses identificam em porco vírus de gripe com potencial de gerar nova pandemia. Uma coisa é certa, vamos ter uma nova pandemia de gripe. A gente só não sabe como. Isso é cíclico. A pandemia da Covid, ela vai acabar quando ela tiver de acabar. A vacina é importante para prevenir casos graves, para mortalidade, isso não tem dúvida nenhuma disso. Mas a pandemia só acaba quando tem que acabar. Ou seja, quando a gente adquire uma imunidade passiva, ativa, ou seja, com vacina ou sem vacina, rebanho, em que o vírus começa a se equilibrar. Graças a Deus já está se equilibrando desde da Ômicron que chegou no carnaval do janeiro, fevereiro desse ano. A coisa vai se equilibrar. E não vai ser por causa de só da vacina, vai ser o equilíbrio normal do vírus. E a gente vai aprender a conviver, querendo nós ou não. Pessoas vão morrer? Vão morrer. A gente vê todo dia pessoas morrendo no hospital. Aí aparece, 24 pessoas morreram de Covid no Brasil ontem. Caramba! A gente tem 5 mil e poucos municípios. Isso equivale a 0,0004 pessoas por município. E a gente quer fazer disso uma coisa global. Como se fosse uma coisa catastrófica. Não, é um curso normal de uma doença. Alguns vão morrer, infelizmente. Entes queridos nossos, isso vai acontecer. A gente tenta tratar da melhor maneira possível. Mas na pandemia, isso vai acontecer, você querendo ou não. Tá? Lógico, a saúde precisa ajudar, a parte médica precisa ajudar, os hospitais, o governo, não tenha dúvida nenhuma disso. Mas é uma coisa que infelizmente vai acontecer, e só o tempo para parar com isso. Tá? E aqui, olha só,
Se vocês olharem, esse é o gráfico mais importante que qualquer médico em aula de vacina vão mostrar para vocês, seja no Brasil, seja no mundo. Olha só o que aconteceu. Deixa eu ficar mais de perto. Ó, 2011, ou seja, não é um dado de agora. BCG, isso é em porcentagem, 108% das pessoas se vacinavam em BCG em 2011. 2017, 93%. Rotavírus, 87%. 2017, 76%. Poliomielite, 99%. Em 2017, que é os dados incompletos ainda, 78%. Pasmem vocês. Últimos dados, ó, 2021, BCG, 66%. Tríplice viral, 50%. Pneumococcus, valente, 71%. Pólio inativado, 67%. Febre amarela, 55%. Olha a queda absurda que a gente teve a nível de imunização, não só no mundo, mas como no Brasil. As nossas crianças não estão sendo vacinadas. E essa não vacinação global, tanto de criança quanto adulto, mas aqui a gente está falando de criança, impacta muito na saúde familiar de vocês. Né? E isso a gente tem que prestar atenção, a gente tem que ver o que está acontecendo com as pessoas, o que está acontecendo com as comunidades, o que está acontecendo com nossos meios de comunicação, que estão afetando de forma muito grave na imunização da nossa população, principalmente de nossas crianças. A doutora Clarice, né, quando é a sarampo, antes da Covid, é como mergulhar nas trevas. As pessoas precisam, uma colega da UFRJ, as pessoas precisam entender que a vacinação não é uma atitude individual. Vacinar é uma atitude coletiva. Quando a gente vacina, ou se vacina, a gente está ajudando a pessoa que está no nosso lado. Porque não adianta a gente se vacinar, a sua filha Maria se vacinar, se o João não se vacinar. O João vai acabar trazendo doença para Maria. Então, a atitude a vacinação é uma questão de consciência da pessoa, consciência do familiar, e não adianta, a questão que tem que ser desenvolvida de forma global. Não adianta ser específico, é uma responsabilidade de cada um de nós. Ou seja, para o bem-estar da nossa família, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos filhos, depende que a gente tenha essa consciência. Chegou, a gente estava dando uma palestra no Porto da Sol outro dia. Eu não tomo vacina de gripe porque eu ia ter uma imunidade boa. Um dos comentários, eu não preciso tomar vacina de gripe. Não, perfeito. Sabe quando é que você vai morrer de gripe? Nunca. Nunca, quer dizer, a probabilidade é muito pequena realmente de você morrer de gripe. Mas e o seu avô? E o seu vovó? E sua mãe que você gosta tanto? Que não tem a sua imunidade? Você vai vir com uma gripezinha leve, né? Um espirro, corrida, vai dar um beijo nessa pessoa, vai transmitir o vírus para ela, nele vai ser mais patogênico e vai causar morte. O mal-estar dele. Então, caramba, vamos amar nossos familiares, né? A vacinação tem que ser pensada de forma coletiva, nunca de forma individual. E aí, estamos aí. Antes ou pós-vacina? Isso daqui foi na pandemia da gripe espanhola. Olha como é que eram as enfermarias. Será que a gente está voltando quase a isso na Covid? Né? Quase foi isso. Olha só. A gente está falando de uma pandemia início do século XX. Né? Do século XX, isso aí. Início do século XX. A gripe espanhola. Entendeu? A gente chegou a uma montanha dessa agora por causa da Covid, já que faltou leite e tudo mais. Olha só. O que está acontecendo para a gente retornar a esse ambiente? Boato, redes sociais, desinformação, poder público, o executivo, legislativo, judiciário incompetente, grupos antivacinais, isso tem crescido muito no mundo, guerras, terrorismo, ditaduras. Ou seja, o motivo não é um só, são vários os motivos que levam à desinformação. E a gente tem que estar, principalmente, com a mente aberta a ter uma informação de boa qualidade. E pasmem para vocês, até para nós médicos no meio científico, cada dia está se tornando mais difícil isso. Para o médico honesto, para uma equipe ou seja, é difícil para nós profissionais, né? Tem vários aqui, tem a Paula ali, ou seja, cada vez está se tornando mais difícil da gente ter aquela honestidade de poder informar para vocês, porque a gente tem que cada dia se debruçar na literatura, no bom senso, na observação, na crítica, para a gente ver de que forma informar. Então, procurem informação de fontes corretas, de fontes adequadas. Se tem a dúvida, procure quem pode fornecer essa informação da melhor forma possível. Tá?
E, infelizmente, alguns médicos não são essas pessoas. Então é bom a gente ter sempre o bom senso de quem a gente deve procurar com muita humildade, com muita sabedoria para ter esse tipo de informação. Olha só, isso foi uma matéria publicada no blog do Stevens. Para muitos, a magnitude da incerteza pouco importa, desde que ratifique as próprias crenças. Ou seja, se a gente tem essa crença, o nosso grupo social é esse, e a gente gosta desse grupo, é esse grupo que eu tô. É tipo a igreja, ó. Essa igreja permite que eu ande de saia curta, é nessa igreja que eu vou. Ou essa igreja permite que eu ande de saia curta, opa, é essa que eu vou. Essa igreja permite que eu fume, então é essa igreja que eu vou. Essa igreja permite que eu use batom, então é essa igreja que eu vou. Ou seja, a gente tá indo pra igreja pra quê? Ou seja, do jeito que a gente quer. Ela tem que agradar o quê? A nós, seres humanos? Não é por aí. A mesma forma é isso, ou seja, a gente está querendo o quê? Ratificar nossas crenças nos nossos mini grupinhos de WhatsApp, Instagram. Então, vamos refletir em relação a isso também. E aí... Então, a revolução da informação versus a volta do modelo tribal. Circular em ambiente em que elas se sintam seguras, ou seja, você só vai em mídias sociais que você se sinta seguro. Aquelas mídias que são contra ou que você acha que aquilo não vai de acordo com o que você pensa, você já exclui essa mídia de você. Desculpa. Mantém-se os preconceitos. Por isso você não consegue discutir de uma forma adequada com aquele meio do aprendizado. Você não consegue entender o que está acontecendo de forma global. Você fica muito... Com isso a gente tende a quê? Aumentar o nosso preconceito. Só vão ouvir opiniões que lhe agradam. Ou seja, essa opinião que me agrada, é essa que eu vou ouvir. Entendeu? Quarto, tornar-se refratário à opinião alheia e aos confrontos de ideias. É um outro problema. Vamos sentar, vamos discutir. A partir do momento que a gente perde a capacidade de discussão, de discutir, para que vale a humanidade? Não é verdade? Então vamos entender isso. Às vezes eu sei que é difícil, às vezes é complicado, mas vamos discutir, botar no papel para ver de que forma a gente pode se formar em relação aos assuntos, principalmente em relação à imunização. Uma frase ficou famosa na boca do juiz, do Alexandre de Moraes, todo mundo achou que ele que tivesse falado isso, deu-se voz aos imbecis. Né? O Umberto Eco, filósofo italiano, em junho de 2015 foi ele que falou essa frase pela primeira vez. Né? Ou seja, qualquer hoje pessoa nas mídias são expert naqueles assuntos. Então tome cuidado, que são um bando, muitas vezes, de imbecis que não querem ajudar vocês em nada, só quer like, essas coisas de internet. Então vamos embora. Para terminar, proteção do bebê. A vacinação deve começar antes mesmo da gestação, ou quando não aconteceu, durante a gestação. A vacinação de contactantes é especialmente indicada para quem convive ou cuida de recém-nato. Ou seja, é muito importante você saber quem está no redor. Não adianta a mãe fazer a proteção da vacinação, da gripe, da difteria, tétano, coqueluche, da Covid, se as pessoas que estão ao redor dela, babás, cuidadoras, não se imunizam de forma adequada. Então, quando a gente pensa em imunização, a gente pensa em imunização de forma global para aquela família, aquela avó, se está com a imunização em dia, porque quem vai transmitir muitas doenças é o indivíduo que vem de fora para dentro da nossa casa. Então, na proteção do bebê, a mãe imunizada não adoece, não transmite infecção para o feto, impede o contágio durante o parto, transfere anticorpos para o feto e protegendo o lactente, não transmite infecções para o lactente. Né? Algumas vacinas importantes na gestante, o lactente: influenza, hepatite B, A, coqueluche, tétano, rubéola, varicela e Covid, com especial atenção. Aqui estão a transferência de anticorpos que acontece durante a gestação, basicamente a nível de GG materna. Essa GG materna que vai proteger o nosso bebê nos primeiros meses de vida e já dentro da barriga da mãe. E esses anticorpos, com o tempo, vão sendo substituídos pelos anticorpos naturais do lactente que ele vai adquirindo, através de forma natural e através de vacinas. Você só tem uma imunidade 100% formada a partir dos 17 anos de idade. Pra vocês verem, um adolescente de 11, 12 anos, 70% do sistema imunológico dele está formado. Então, a importância da gente imunizar a criança desde pequeno contra doenças para poder evitar complicações. É uma estratégia Cocoon, né, que é casulo,
né, de se vacinar, de se proteger o lactente, o recém-nato, contra difteria, tétano e coqueluche. A gente protegendo essa criança, principalmente com a vacinação já dessa tríplice acelular, já nos primeiros meses de gestação, né? Normalmente hoje em dia faz com 20 semanas, não é, 20 semanas, né? No momento que tiver, 20, né? 20 semanas que se faz hoje em dia a vacinação com a DTPA. Antigamente desistia, isso está há pouco tempo para cá. 5 anos, 7 anos, mais ou menos, é pouco tempo que está. Mas essa estratégia é importante para a prevenção da coqueluche, porque a gente vê que a coqueluche era principalmente passada em uma doença que pode se tornar extremamente grave e levar à morte, era principalmente passada por familiares que perdiam a imunidade durante 20, 30 anos depois de ter a coqueluche, depois de tomar a vacina. Né? Pedro Moura. Oi? E muitas vezes isso, perfeito, muitas vezes são assintomáticos. Né? E chegam perto do bebê, não se higienizam de forma adequada, beijam o bebê e acabam transmitindo doença de forma involuntária, assim, para o seu filho, para o seu neto. Ué, peraí. Deixa eu ver. Tá acabando já. Aperta aí para mim. Ah, foi. Então, família protegida é família com a vacinação em dia. Então, a importância da vacinação global dessa família. Aqui, vocês podem, eu não vou discorrer para vocês mais uma vez, estamos à disposição para sentar de forma particular com cada um de vocês e aí informar sobre a melhor perspectiva de vacinação para o seu filho. Pode ficar tranquila, não precisa aprender nada hoje, a gente pode conversar com calma no momento que vocês quiserem sobre imunização. Né? A importância da vacinação contra a Covid, muita controvérsia se houve a nível de que eu devo fazer a vacinação de Covid, quando eu não devo fazer, temos efeitos colaterais, trombose que está acontecendo, aumento de infarto, até que ponto isso é mito ou é verdade? Eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, porque eu nunca vi tanta tromboses extensas antes do aparecimento de vacina, ou seja, causado pela doença. Os colegas vasculares, né, chegavam para a gente assustados, dizendo: Carlos, eu nunca vi trombos dessa magnitude, dessa grandeza. Então, a Covid é uma doença trombolítica. A Covid vai causar trombose. A Covid vai causar pela trombose infarto agudo do miocárdio, vai causar problemas pulmonares, vai causar problemas renais pela própria doença. Até que ponto a vacina vai interferir nisso ou não? Para falar a verdade, que estatisticamente a vacina vai trazer um benefício muito maior do que propriamente doença. Essa é questão de matemática. Né? Agora, a Covid é uma doença trombólítica? É. O conhecimento que a gente vai ter dela, dessa relação, ainda vai demorar um pouco de tempo para a gente poder ter essa conclusão. Mas, com certeza, é um fator impactante. Né? Você tem recomendação pela Sociedade Brasileira de Ginecologia, a aplicação da vacinação de Covid na gestante com reforço. Tá? Sempre esquecer o risco elevado de morbidade e mortalidade materna, além do maior risco de prematuridade que essa criança pode desenvolver caso apresente a Covid. Tá? 6 meses após o recebimento da segunda dose, e hoje em dia as vacinas mais recomendadas só a Pfizer e da Butantan. Tá? É isso que eu queria passar para vocês. Tá?